Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo do quadro Testemunhos. Eu espero que você e sua família estejam indo muito bem, que a sua semana tenha sido boa, seu dia, sua noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus esteja com você a partir de agora, nessa hora. Deus acompanhe essa sua jornada, onde quer que você esteja, acompanhando a gente nesse papo, que vai ser um papo muito legal, muito bacana, tenho certeza. Antes, dois avisos rápidos. Nós lançamos agora recentemente uma playlist com análises das lições da Escola Sabatina. Eu creio que vai ser muito bom para muita gente que está aí nesse processo, talvez, de descobrindo, né, entendendo, abrindo os ouvidos com relação à teologia adventista do sétimo dia e os perigos, né, e os problemas. Creio que vai ajudar bastante. E sempre que a gente vai tentar lançar pelo menos uma lição por dia, né? Mas se não, durante a semana você vai ter sempre uma análise da lição da Escola Sabatina para você. E deixar aqui um abraço para todos vocês que têm entrado em contato comigo via e-mail, no WhatsApp, nos grupos, no Instagram, todos os lugares. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo e para mim é um prazer ter sempre contato com vocês, conhecer cada dia mais pessoas que estão descobrindo o Evangelho verdadeiro de Cristo. Um abraço para todos vocês, tá? Beleza, vamos então, vou convidar vocês aqui para conhecer uma pessoa muito especial, convidada de hoje, que é a Elis. Fala, Elis, que bom, obrigado por você estar aqui com a gente, seja bem-vinda mais uma vez. Quem já conhece o canal sabe que ela participou junto com o Marco da nossa live sobre o decreto dominical. Muito bom, diga-se de passagem, muito bom. Mas agora a gente vai concentrar na sua história. Obrigado pelo seu tempo. Rodrigo, eu que agradeço, né? Finalmente a gente está aqui conversando. Vamos falar hoje sobre a minha história, minha experiência de vida dentro da Igreja Adventista, né? E é um prazer, viu? É sempre um prazer poder conversar com você. Amém. Obrigado. Elis, só para a gente atualizar a galera, de onde você está falando, com a sua geolocalização? Eu falo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Legal. Um pouquinho quente só, né? Só um pouquinho. Então, né? Agora a gente está sendo presenteado assim, frio, calor, calor e frio. A gente não sabe direito como é que tem que ter sempre um casaco no carro, porque a coisa tá meio diferente por aqui esse ano. Legal. Que bom. E você foi adventista oficialmente durante quantos anos? 23. 23 anos. De 2001 até 2024. Uhum. Então você não nasceu na igreja adventista, você se converteu ao adventismo. Isso. Eu venho de uma família católica, tanto de pai quanto de mãe. Nasci no interior do Paraná, uma cidade bem pequena. E cidade pequena é aquela coisa, né? Todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu fui criada dentro da Igreja Católica de uma forma bem tradicional, né? Toda a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eram católicos, e aqueles católicos fervorosos mesmo, que está sempre ali presente na igreja, ajudando, né? Uhum. Minha mãe era catequista. Para quem não sabe, catequista é a professora das crianças, né? De catequese, ensina a Bíblia, doutrina católica e tal, né? Para poder passar pelas cerimônias que há dentro da Igreja Católica, né? Uhum. Primeira comunhão, depois vem a crisma e por aí vai, né? São várias cerimônias ali até chegar num casamento, enfim. E eu vivi nesse meio, eu fui criada ali, né? Naquela coisa assim de terço na hora da novela das 8, novena, culto todo sábado à noite, e foi nesse lar, né, que eu fui criada. E até que, aos 30 anos já, né, em 2001, quando eu tinha meus filhos pequenos, é que daí veio a mudança. Uhum. Voltando um pouco na questão da sua casa, enquanto você era pequeno, enfim, crescendo na Igreja Católica, qual o impacto da Igreja Católica na sua perspectiva de cristianismo, ou na sua visão sobre quem é Deus, quem é Cristo? Como você via isso quando você era mais jovem?
Então, eu conheci Deus lá, né? Como assim? Porque existe o católico não tão tradicional, que é mais, né, moderno, mais tranquilo, e existe o católico muito tradicional. E eu venho desse catolicismo super tradicional, né? Uhum. Então, eu conheci um Deus parte amoroso e parte muito bravo, né? Eu estava até me lembrando esses dias do dia em que a minha mãe falou sobre a vinda de Jesus, né? Eu acho que eu devia ter uns 8 anos, assim. Uhum. E eu fiquei horrorizada, né? Eu lembro que eu saí, a gente morava no sítio, eu saí no quintal e eu olhei para cima assim, eu falei, nossa, mas vai ser desse jeito, né? E aí, é tudo muito, muito. Eu lembro que minha mãe ainda falou assim, ó, a primeira vez o mundo acabou em água, né? Foi o dilúvio. E na segunda ele vai acabar em fogo. E eu falei, cara, como assim? Vai acabar em fogo? Fogo dói, queima. E eu fiquei desesperada, entende? Então, tinha um pouco esse medo, essa coisa assim, que, sabe, a coisa vai ser feia, vai ser muito triste, vai ser. Tinha isso sim. Só que interessante que assim, a minha mãe falou aquilo uma vez e nunca mais tocou no assunto. Hum. E aí a gente ia para a missa, ia para o culto, e também não se falava sobre isso, né? Então, de certa forma, no catolicismo, eu conheci um Deus mais amoroso do que aquele que depois eu vim a conhecer depois, né? Entendi, entendi. E sua mãe, como professora, ela tecnicamente tinha uma responsabilidade com você em ensinar a Bíblia também, e o seu pai, eles estavam ali no mesmo nível em termos de, vamos dizer assim, prática no catolicismo? Ela Não, talvez como professora e seu pai numa outra área? Como que era essa não, convivência? era bem diferente, né? Meu pai era aquele católico, católico de casamento, de funeral, né? Uhum. Na festa de São João, que era o padroeiro da cidade. Então, meu pai era aquele sitiante que doava muita coisa, que ajudava, né, nesses termos. Mas não era essa pessoa presente ali na educação cristã, não. Isso aí foi abraçado pela minha mãe, e ela fez isso muito bem. Legal. Dentro dos padrões católicos, ela fez isso com excelência. Muito bom. E você é filha única, tem irmãos? Como que era a estrutura da sua família? A gente tem uma família estrutural, assim, um pouquinho diferente, no sentido assim, até uma vez alguém falou para mim assim, você tem uma família diferente, e até então eu não tinha percebido, né, para mim que era... O meu pai, ele ficou viúvo com 2 filhos pequenos, e aí se casou com a minha mãe. Hum. Meu pai tinha 36 anos, minha mãe 25, e aí eles se casaram, e eu então, eu tenho 2 irmãos, um casal de irmãos por parte de pai, ela até já faleceu, há 2 anos atrás. E aí eu nasci, e 8 anos depois veio a minha irmã caçula. Então era meio estranho, porque eu tinha 2 irmãos que não moravam com a gente, mas eram irmãos, né? Então na escola se perguntava assim: você tem mais irmãos? Tem. 4. Quantos? Aí falava: onde eles estão? Ah, moram na cidade. E você? Eu moro no sítio. Mas por que não mora junto? Era complicado para mim, sabe? Só que para mim era minha família, então era natural aquilo. E aí, depois que eu cresci, alguém falou para mim assim: você não percebe que você tem uma família diferente dos outros? Hum. Falei, puxa, é mesmo, né? Então mas foi uma família, né? Com seus problemas, com seus conflitos, com seus desafios, com as suas frustrações, né? Mas a gente foi seguindo, né? Como todo mundo, né? Como todo mundo, toda Como família. todo mundo, não tem o que fazer. Família é sorteio, né? Família é família, cara. E é aquela história, né, Rodrigo? A gente tem a família que a gente precisa. Isso. É a família que a gente quer. Né? Às vezes a gente não quer, às vezes tem um membro da família que você fala, cara, mas esse aqui só dá dor de cabeça, né? Que coisa. Mas você fala, então, se ele tá na tua família, querida, ó, toma que é teu. Então, abraça, abraça. Abraça. Abraça e ama. Vai. Que legal. Bom, você foi crescendo, crescendo, mas
sim, com uma visão clara de quem era Deus, de quem era Cristo, dentro de uma família com raízes religiosas, eu posso dizer sólidas, devido à prática, né, da religião, enfim. Uhum. Mas daí o Adventismo cruza o seu caminho. O que te motivou a fazer uma curva de 90 graus nessa magnitude teológica, que podemos dizer assim, partindo do princípio das suas raízes, eu quero dizer, né? É. Então, o que que acontece? Você lembra que dentro do Adventismo se fala assim, é muito fácil convencer católico, não é? Uhum. Né? A gente sabe. E o que que aconteceu? Quando eu tinha meus filhos pequenos, e eu casei, tive meus filhos, batizei, continuava frequentando a igreja, ajudava muito na igreja, né? Então, eu era aquela mãe que, quando eu ia fazer a leitura na missa, as crianças subiam comigo no púlpito e ficavam segurando, um em cada perna, segurando, né? Que legal. Era assim. E eu era muito, eu estava muito firme ali na igreja, né? E aí, morando aqui em Campo Grande, inclusive a igreja católica que eu frequentava, eu morava no meio da quadra e a igreja ficava na esquina. E a gente estava ali e tal. Aí um dia, meu ex-marido chegou de viagem e falou assim: amanhã eu vou na igreja adventista. E já tinha toda uma história, né, de vida dele, dos pais que frequentaram a igreja um tempo, iam se batizar, daí desistiram porque os filhos não aceitaram. Depois a irmã mais velha dele começou a frequentar a igreja adventista e estava assim muito convencida de que aquele era o caminho. E um dia ele viajando, ouvindo rádio e tal, sintonizou a Novo Tempo. E aí veio ouvindo. E aí chegou para mim e falou assim: amanhã eu vou na igreja adventista. Eu falei: tudo bem, mas você vai, eu não vou, né? Porque era assim, até então, Rodrigo, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, tá? Tinha amigos, amigas evangélicas, mas eu era tão católica que elas nem me convidavam para nada. Uau. Tinha uma amizade, se respeitava, mas não se falava em religião, né? Uhum. E ele foi. E aí, ao retornar da igreja, ele disse assim: olha, eu quero que sábado que vem eu vou novamente, eu gostaria que você fosse comigo. Eu falei: olha, eu não vou. Não tem nada a ver comigo, não quero. Passou-se a semana, ele viajou novamente, aí ele retornou e falou assim: ó, amanhã, vamos comigo? Eu falei: não. No sábado, levantou de manhã, lembro assim que eu fui lavar calçada, tinha os filhos pequenos, né, aquela correria de mãe. E aí ele falou assim: vamos comigo, né? E aí, assim, eu sempre fui muito companheira. Então eu pensei assim: bom, meu marido está indo, não custa ir. Tá? Então eu vou essa vez, eu sei que eu não vou gostar, e aí eu vou falar que eu não gostei, então tudo bem, porque senão ele vai ficar me importunando. Uhum. E aí fui com as crianças, né? E, para minha surpresa, né, existe dentro da igreja adventista aquele acolhimento, né? Especialmente, vamos respeitar, né? Quem está chegando, então, né? Nossa. E aí foi muito engraçado, que eu acho que eu até falei isso uma vez, que quando me falou assim, ó, todo mundo, a mulherada usa saia, e eu, putz, nem saia tinha, entendeu? Eu arrumei uma saia lá, eu não usava calça, saia vestida, assim. E aí foi. E aí na minha cabeça era assim, ó, eu entrei na igreja e falei assim, bom, tô de saia, todo mundo vai pensar que eu sou crente, eu vou entrar, vou sair, tá tudo certo, né? Vou me misturar ali, tá tudo Eu vou me certo. misturar, entendeu? E tá. Mas não foi assim que aconteceu, né? Porque a bonita aqui tava com as argolas na orelha, desse tamanho, e aquilo brilhava, né? Mas nós fomos muito bem acolhidos, né? Uhum. E depois tinha a escola sabatina, que eu nem sabia que tinha, né? E aí terminou o culto, ó, vamos embora, vamos embora. Não, mas aí já apareceu alguém, né, uma professora chamando as crianças e pegando meus filhos e, ai, vamos lá na escolinha e não sei o quê. E eu, pô, tem escolinha para criança aqui? Tem. E assim, na igreja católica não tinha, então eu não conhecia isso. Uhum. E aí eu deixei, levei meus filhos, fiquei ali um pouquinho com eles e eu me encantei com aquilo, sabe? E na semana seguinte, e olha que engraçado que a pregação daquele sábado foi falar, adivinha do quê? As joias. E eu não sabia o que eu fazia, sabe, assim. Uau. Eu falei, cara, então, assim, foi muito impactante. Só que daí eu fui embora, naquele pensamento assim,
putz, mas nunca ninguém falou sobre joia. O primeiro presente que eu ganhei do meu pai foi um brinco, foi um par de brincos. Uhum. E a joia tinha um sentido afetivo muito grande para mim, Sim. né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? Aí eu comecei a ler. E eu encontrei na Bíblia aquele, né, que fala sobre as joias. E aí na semana seguinte me chamou de novo para ir, aí eu fui. E aí depois eu fui de novo, e eu fui de novo. Então, o que acontece, né? No catolicismo, são poucas pessoas que estudam a Bíblia. Tanto que na missa não existe Bíblia, existe um jornalzinho. Agora já não tem mais o jornalzinho, tá? A igreja agora ficou mais chique, então tudo é projetado no telão, então não precisa nem de jornalzinho mais. Então eu comecei a estudar a Bíblia. Imediatamente alguém já me ofereceu um estudo bíblico, né? Daí, no domingo à noite, a gente começou a ir para esse estudo e era difícil com as crianças. Aí, esse professor, né, que é muito querido, amigo meu hoje, ele e a esposa, disse: não, a gente vai na sua casa no sábado à tarde para te dar o estudo, porque você tem as crianças, é difícil para vir e tal. E eles começaram a fazer isso, e nós criamos um laço de amizade muito forte. E as coisas foram caminhando. Aí você, né, você sabe como é que funciona. Você vai um sábado, aí você vai um domingo, aí te convidam, e vai. Quando você vê, tem alguém na tua casa e fala assim: aí, vamos batizar? Né? E veja, eu tinha, como eu não conhecia a Bíblia, eu conhecia, era muito superficial o conhecimento que eu tinha, né? Então, foi fácil para me convencer, né? Eu me deixei convencer, né? Vamos assumir a nossa responsabilidade. Sim. E eu me encantei por aquele evangelho que estava sendo pregado, porque eu desconhecia, eu achava tudo muito incrível. E eu não tinha discernimento, eu não tinha conhecimento. Então, fizemos ali um estudo bíblico, convidamos mais pessoas para ir até a nossa casa participar desses estudos, e batizou naquele sábado eu, meu ex-marido, os pais dele, o pai e a mãe, e mais uma amiga nossa. Os pais que estavam pendentes já há algum tempo daquela vez. Exatamente, voltaram para o estudo e aí batizou 5 de uma vez. Interessante. Né? E aí a gente foi seguindo esse caminho, né? Interessante. Me fala um pouco do efeito que teve nos seus filhos, porque que idade eles tinham na época, mais ou menos? Tinha 5 e 3, 5 e 2 e meio. Bem novinhos. Eram bem pequenininhos, eram. Entendi. Então, aí você olhou para o sistema de escolinhas e viu que ali era também algo que era um ponto positivo dentro do contexto todo, né? Eu achei tudo muito positivo, né? Não foi pouco, não. Eu me encantei com aquilo. Me encantei com a educação adventista, porque daí que eu fui descobrir que existia escola adventista, que existia... E eu pedagoga, né? Na época eu era pedagoga. Então, eu queria trabalhar na escola, eu queria que meus filhos estudassem na escola, eu queria tudo. Entendeu? Eu mergulhei de cabeça. Porque eu realmente acreditei que aquele era o melhor caminho, que era o melhor que eu poderia fazer para mim e para os meus filhos. Sim. Tá? O impacto que o estudo bíblico que você recebeu deles, desses seus amigos até hoje, criou um contraste teológico na sua mente do que você trazia do catolicismo, do ponto de falar assim, uau, estava num lugar totalmente errado, tal, ou ele veio do ponto de vista de te adicionar conhecimento? Qual foi a sensação que você teve de, não, aquilo que eu estava vivendo estava errado, ou você trouxe mais, não, isso aqui está me trazendo mais informações, trazendo mais conhecimento? Qual foi a sensação? Rodrigo, eu acho que as duas coisas. Hoje, olhando assim, eu acho que as duas coisas, né? Eu sou muito analítica, mas eu sou uma analítica estável. Então, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, era tanta informação, era tanta... E eu pensava, gente, olha, que coisa incrível. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Então, teve esse lado que agregou muita coisa, porque eu realmente aprendi muita coisa, e eu não estou falando assim,
aprendi coisas que hoje são descartáveis, que hoje, sabe, é um conhecimento que você fala, gente, eu viveria sem muito bem, né? Mas tinha muita coisa que eu realmente não conhecia porque eu não pegava a Bíblia para ler, tá? Isso é fato. Então eu aprendi muito nesse momento por conta disso. Só que daí teve toda aquela outra parte, né, de doutrina, que realmente era muito diferente de tudo que eu conhecia. E dava a impressão que eu estava completamente no caminho errado. E que agora eu tinha vindo para o caminho certo. Tive essa impressão, sim. Interessante. Na época que você foi batizada, como estava a questão da sua família? Seus pais ainda eram vivos? Qual foi o impacto que teve no seu contexto pré-católico, vamos dizer assim, né? Olha, eu me lembro assim que a gente passou ali uns 6 meses ou mais estudando, né? Eu já frequentava a igreja, mas os meus pais continuavam no interior do Paraná. Sim. E eu aqui. Então eles não sabiam, né? Eu lembro que eu fui para lá no final do ano, normalmente não comentei nada. No mês de julho, né, do ano seguinte, nós batizamos e aí mudou tudo. Para minha mãe, foi uma tristeza muito grande. Tanto que a minha mãe, ela diz assim, ó, a única tristeza que você deu na vida para mim, palavras dela, foi o fato de sair da igreja católica e se tornar adventista. Eu me lembro do dia que a minha mãe chegou para mim e falou assim, você foi para uma seita. Eu conversei... ela falou assim, eu conversei com o padre sobre isso e ele me falou que isso é uma seita. Eu fiquei muito chocada, muito triste, porque eu na minha cabeça naquela época, assim, a minha mãe que não entendia. Né? E eu pensava assim, bom, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho que ter paciência, eu não posso forçar a barra. Mas eu tentava, sim, naquela época, eu não tentava convencer a minha mãe, porque eu sabia que a minha mãe eu não ia convencer, nunca. Mas eu mostrava para ela, mãe, mas isso aqui acho que não é assim, não. Isso aqui, sabe? Só que eu falava, mas eu não exigia, eu não batia de frente, eu ficava mais na minha. Mas não perdi a oportunidade, né? Porque adventista recém-convertido, ele não perde a oportunidade, né? A adventista recém-convertida é igual navalha afiada. Ali a hora que a oportunidade aparece. Já meu pai, como ele não era aquele católico fervoroso, né? Então, assim, para ele, tanto fazia. Tanto faz, sim. Tanto fazia, né? Tanto que ele veio aqui, foi na igreja comigo, ele falou, mas lá é bonito, é legal, mas o povo se arruma muito, né? É uma mulherada bonita, ajeitada. Que precisa tudo aquilo, né? Parece que vai para uma festa, eu falei, mas é mais ou menos assim mesmo, né? É pior que é mesmo. Quando você passar da fase do batismo, enfim, dá aquela fase, dá aquela sedimentada, vamos dizer assim, né? Quais oportunidades foram ofertadas para você em termos de representar a igreja dentro da comunidade? Em outras palavras, quais os cargos que eles te deram? Chamaram você e falaram assim, Elis, vem cá que você é boa nisso, vamos fazer aquilo. Ele já começou aquele processo de te dar várias responsabilidades em ministérios. Como que isso aconteceu com você? Olha só, a gente frequentou a igreja aqui mais ou menos 1 ano e batizamos. E aí, nós nos mudamos para Cuiabá. Então, lá em Cuiabá, ninguém me conhecia. Né? Então, lá eu comecei a frequentar a igreja central de novo, né? Pela primeira vez. Depois de passar por umas igrejas de bairro que não dava certo para mim, não combinava. Aí eu cheguei na igreja central. Mas eu cheguei na igreja central uns 2 anos depois que eu estava lá em Cuiabá, né? E aí, o que acontece? Como eu tinha meus filhos pequenos, eu fui ajudar nas escolinhas, tá? Ali no infantil. Fiquei mais, sei lá, uns 6 meses, 1 ano por ali ajudando. E aí eu lembro assim que foi um período que meu filho tinha ficado doente, meu filho mais velho tinha ficado doente, e eu havia parado de dar aula.
Fiquei ali uns meses com ele em casa, em tratamento e tudo. E aí, quando ele estava bem, eu decidi que eu queria voltar a trabalhar, né? Precisava voltar a trabalhar. E aí eu pensei assim, olha, eu estou tão cansada dessa história de sábado, né? Que eu vou para uma escola, porque eu sempre trabalhei em escola particular. Uhum. E na escola particular, toda escola tem atividade no sábado. E para mim era um suplício, porque eu tinha que explicar sempre, olha, eu não trabalho no sábado, eu não sei o quê, papai, aquela história, perdia por oportunidades boas por conta disso, né? E aí eu falei, só quer saber, eu vou parar com essa briga, eu vou trabalhar na rede, aí não tem mais problema. Uhum. E aí levei meu currículo e entreguei na associação. Mas eu queria somente dar aula no período da tarde, que era o período que os meus filhos estudavam. Sim. Só isso, né? Eu não queria deixá-los. Enfim, eu só queria trabalhar meio período mesmo, que eu gosto de cuidar de casa, entendeu? Eu gosto de ser mãe, é esse negócio aí mesmo. E aí me chamaram para uma entrevista, eu fui, e aí começaram aquelas perguntas, né? Quanto tempo disponível você tem? E não sei o quê, quantos cursos você fez, e tá aí aquela coisa toda. E eu falei, mas essa conversa, gente, eu só quero um período de aula. E aí a coordenadora de campo falou para mim assim, não, a gente conhece, né, observa você ali com os pequenos e a gente gostaria que você fosse a coordenadora da escola. Eu Uhum. falei, você acha que não é para mim, não? Porque, cara, eu nem trabalhava na rede, como é que eu ia chegar coordenando uma escola? Sim. Mas, assim, ela confiou esse trabalho a mim e eu aceitei, né? Era um desafio e eu sou chegada nos desafios, né? Então, eu falei assim, vou pegar esse negócio. Mas eu não sabia que era a maior escola de Mato Grosso. Eu Uau. achava que era a escolinha que ficava colada na igreja, entendeu? Que era uma Uhum. escola pequena. E ela falou assim, não, é lá em Várzea Grande. E na época a escola de Várzea Grande era maior. Quando eu parei em frente àquela escola, parecia um shopping center. Hoje está mais bonita ainda, né? Parecia um shopping center. Eu falei, gente, isso aqui é uma escola. Eu nem sabia que existia uma escola desse tamanho aqui. Enfim, aceitei o desafio, estudei, me dediquei muito. E lá eu fiquei, né, na coordenação e na orientação por um tempo. Até vir para Cuiabá, para Campo Grande, em 2013. E foi um período bom, foi desafiador, mas ali eu descobri talentos que eu não sabia que tinha, porque o desafio ele faz isso, né? Uhum. Sim. Então foi dessa forma. Então, assim, eu entrei na rede já para ser coordenadora da maior escola. O que chama a atenção, porque geralmente a pessoa, ela, no seu caminho, né, mas geralmente a pessoa se converte, se batiza, se transforma em adventista, e começa a trabalhar, geralmente dentro da igreja. No seu caso, surgiu uma oportunidade ainda maior ainda, vamos dizer, né, porque quem trabalha Sim, na igreja está trabalhando de forma voluntária, né, mas quem está na rede adventista de educação, etc., tem vamos dizer assim, uma posição um pouco mais elevada, vamos dizer. Eu estudei a minha vida toda em colégio adventista, desde o primário até o final do ensino médio. Fiz ensino técnico também no NASP São Paulo, e eu conheço muito bem o sistema educacional adventista, assim, de todos os lados possíveis. Mas eu sou de um período da igreja adventista, da escola, da educação, onde existiam, talvez, deixa eu ver se eu consigo dizer isso de uma forma correta, eu acho que era um peso religioso dentro da instituição, era muito grande. era maior do que é hoje. Muito grande mesmo, assim, eu tô falando de cultos dentro das escolas, você frequentava Uhum. um culto lá dentro, você tinha capelania, você tinha aulas de ensino religioso que contavam para passagem de ano, né, depois, Ainda durante tem. o meu período, depois tiraram, né, eu falei assim, não, isso aqui não é mais para Não, passar de ainda ano. tem. Ainda tem? Ainda Consideravam tem, sim, matéria para sim. passar de ano, É. Ensino religioso, o ensino religioso da minha época era um ensino religioso que envolvia Ellen White também, tinha coisas proféticas lá, Uhum. você aprendia literalmente como se fosse uma escola sabatina, mas com uma visão mais educacional. Eles colocavam um pouco de história no meio, colocavam um pouco de história da igreja, por exemplo, das Uhum. religiões, enfim, faziam um mix.
Mas eu, como sendo adventista, eu vi o reflexo. Você conseguia ver mais. Na sua época, como era esse peso? Esse é o ponto que eu queria chegar, porque eu tinha uma impressão mais dos anos 90, né? Anos 80, 90. E na sua época, como isso era dentro do sistema? Era assim, ó, eu entrei em 2011, 2011? Acho que 2011. E para coordenar a escola, especialmente de coordenar os pequenos, né? E para os pequenos é muito mais intenso, inclusive. Essa doutrinação é mais intensa. E tinha tudo isso, né? Então tinha o culto dos pequenos, assim, ó, inicia a aula com culto de manhã, todo início de aula inicia com culto, tem o ensino religioso, e tudo que é feito dentro da escola, ela tem uma conexão religiosa. Sim. Né? Eu me lembro até assim de um treinamento que nós tivemos, né, em Caldas Novas, o primeiro que eu fui, a ordem era assim, em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar, né, você coloca o ensino religioso no meio, né? Tanto que não entra material que não seja da editora Casa. Sim. É muito difícil você conseguir colocar um livro paradidático que não seja da editora. Né? Sim. E era complicado para mim, porque como eu vim de uma escola, de anos de escolas particulares boas, muito boas, eu sabia quais livros eram interessantes de trabalhar, eu conhecia autores que eu gostaria de trabalhar, eu tinha projetos, né? Mas aí falou assim, olha, se enquadra, né? Uhum. Então eu pensei, putz, mas aquele livro é tão bom, não pode trabalhar aqui, poxa, aquela história é tão bacana, aquele projeto é maravilhoso. Não dá, não pode, né? Então se faz com o que se tem, com o que se pode, mas limita. Isso eu digo porque eu passei 10 anos lá, limita. Mas qual é o argumento técnico para... Eu entendo qual é o argumento geral, né? Para fechar os muros com relação ao material externo. Mas qual seria o argumento pedagógico para isso? Ou se é que existe algum? Não, eu não acredito que exista, Rodrigo. É uma escolha, né? Porque se a gente for pensar em termos pedagógicos, você tem que ampliar horizontes, certo? Certo. Que eu tenho que preparar aquela criança, aquele adolescente para o mundo, para o Enem, para concurso, para tudo. Uhum. E para isso eu preciso estudar as várias literaturas, eu preciso mostrar para ele o mundo lá fora. Uhum. Mas tudo é mais regrado, entendeu? É mais limitado. Então, se falar assim, existe um motivo técnico para isso? Não há. É uma escolha de uma linha pedagógica pré-definida deles. Pré-definida mesmo. Eu lembro que... Deixa eu ver se vale... Eu lembro que eu trabalhei para algumas frentes, se eu posso assim dizer, dentro do contexto do sistema adventista, onde alguns autores tinham uma certa amizade com certos presidentes de associação, e esses certos autores tinham uma abertura em colocar de forma obrigatória alguns livros dentro do sistema para que houvesse uma venda desses mesmos livros. E muitos se beneficiavam desse sistema. Então, por exemplo, o autor A era amigo do presidente da associação B, o presidente da associação falava com o secretário lá de educação, o presidente associado de educação, falou assim, então, eu tenho um livro, escrevi tal livro, então, presidente, o que você acha? Gostei muito. Então, o que você acha de a gente ofertar 20% desse livro para a associação e tal? Sim, aí ele lá chamava o outro pastor, presidente das escolas, falou o seguinte, ano que vem todos os pais têm que ser obrigados a comprar tal livro, do autor tal, do fulano de tal, e aí... Coloca na lista de material. Exato. As escolas tinham o dinheiro que era arrecadado, 20% ia para a associação, 5% para a mão do presidente, 10% para a mão de tal, e o restante ficava com o autor. Eu estou falando de coisa que eu já fiz muito.
Então, olha só, essa parte aí eu não conhecia, né? Mas eu lembro assim, quando eu entrei, tinha ali, assim, eu lembro assim, em 2011, dos 4 livros paradidáticos, 2 tinham que ser da casa. Os outros 2 a gente podia escolher, mas assim, ó, com cuidado, né? Uhum. Isso veio até um tempo depois, falou, não, é só da casa. E aí limitou, que você falava assim, gente, como é que pode, né? E aí a gente tentava, né? Vamos ver livro, porque tem livros bons, Sim, tem claro. autores muito bons. Mas tem autores muito bons lá fora também que a gente precisa aproveitar, precisa ensinar, precisa passar, e aí não dá, né? Uhum. Então causa uma certa frustração em quem, eu falo assim, em quem ama a educação de verdade, entende? Sim, sim. Mas no caso você estava numa posição de decisão ali. Você como coordenadora pedagógica tinha liberdade para escolher então quais eram os livros ou qual era a linha educacional que aquela escola de uma forma ou de outra ia seguir para os pequenos no caso. E Não aí você necessariamente, não era tipo necessariamente. um conselho, uma comissão de professores, alguma coisa Exatamente, assim? a gente reunia, chegava, vamos pensar assim, ó, é final de ano, de setembro, mas a partir de setembro, os representantes de editoras começam a visitar as escolas com as novidades. E eles deixam muitos exemplares para a gente poder ler e escolher, né? Então eu escolhi ali alguns, e aí em dado momento tinha uma reunião com todas as coordenadoras e a coordenadora do campo. E aí a gente apresentava, ó, eu quero esse livro aqui para tal série, assim, assim. Mas é igual eu tô te falando, era, então de 4 podia escolher 2, tá? Mas depois isso mudou. Então, na escola a gente já não podia escolher. Tinha que ser para o campo todo. Pré-formatado já, entendi. Já. Então, assim, era uma lista, eu não sei como é que tá hoje, que eu saí em 2020, mas assim, nos últimos anos existia uma lista de material para todo o campo. Uhum, Então, ali na escola, a gente já não tinha mais essa possibilidade de trabalhar projetos que a gente gostaria, né? entendi, entendi. Quanto tempo você ficou nessa posição como coordenadora pedagógica, considerando desde a sua entrada até a sua saída? Quase 10 anos. Quase 10 Chegou anos. ali 9 anos e mais um pouco ali. De alguma forma, a sua posição profissional dentro do sistema adventista impactou a sua experiência como cristã, como adventista na igreja? Como eram esses dois universos dentro da sua mente? Eu falo, você sabe que assim, a gente vai pelos caminhos que eu acredito assim, que a gente tem que passar, né? Para nossa maturidade, para nossa evolução pessoal, espiritual, enfim. E eu me lembro, impactou muito, porque assim, quando eu assumi a coordenação da escola, me passaram a lista de o nome dos professores. E eu me lembro como hoje, assim, 40% do meu corpo de professores estavam doentes, Rodrigo. E aí eu falava assim, essa daqui está em depressão, e essa outra está em depressão, e essa outra está em tratamento, e essa outra. Eu falava, gente, mas todo mundo em depressão, entendeu? Depressão, é crise de ansiedade, é crise de pânico, é não sei o quê. E eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, Hum, tá? Dizia assim, poxa vida, mas tem tantos anos que eu estou em escola e eu nunca vi tanta gente doente no mesmo lugar. E eu pensava assim, mas tem alguma coisa errada. E aí, o que eu, né, nas conversas que a gente tinha ali com diretora, com colegas que trabalhavam, né, a gente ouvia aquela frase, né, aquela narrativa que é velha, né? Ah, mas é assim mesmo. É o inimigo. O inimigo, ele quer destruir a educação, ele quer destruir isso e aquilo. Então, você vê, ele ataca os professores e, sabe, fica nessa situação. E eu pensei, mas gente, será? Sabe? E aquilo me. Então, você pensa,
eu assumindo a coordenação da maior escola de Mato Grosso com um corpo de docentes doentes. Pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda, né? E aí chegava uma, sentava, quando é que você vai voltar? Ah, Elis, não sei, assim, ó, vou no médico a semana que vem, mas eu ainda não tô bem. Aí se estendia a licença. Aí a outra chegava e estendia também. E a outra, eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar? Como é que vai ser? Então foi muito desesperador. Só que ali eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. E não era por ser escola. Não era por ser escola. Porque o ambiente escolar, por ambiente escolar, você já tinha vindo de outros E não que tinha tinham os visto mesmos aquilo. e desafios praticamente similares, né? Desafios Sim, como qualquer escola tem, né, na prática. exatamente. Então ali eu percebi assim, tem alguma coisa errada, e eu não queria, naquela época, acreditar que era a questão religiosa, que pesava, entende? Mas acendeu uma luz na sua mente em algum momento? Ah, acendeu uma luz. E aí eu fui percebendo, assim, o quanto que a gente trabalhava, o quanto que a gente trabalhava a mais, e para ganhar menos do que em qualquer outro lugar, entende? Mas, então eu digo assim, olha, quem trabalha na educação adventista, especialmente professores de educação infantil e fundamental 1, é amor à causa. E parte é por necessidade, entendeu? Então a gente via, por exemplo, desse grupo de professores doentes que eu tinha, 3 eram esposas de pastores. E aí eu pensava, gente, mas como assim? Justamente ela, né? Não, Elis, mas você não está entendendo, é o inimigo. Ah, então tá, é o inimigo. Então vamos tocando, né? Ali acendeu uma luz, sim, e foi onde eu comecei a ver aquilo que eu não via antes, né? Porque enquanto eu estava apenas indo para a igreja, ajudando ali com as crianças, estava tudo muito leve, tava, né? Não sabia o que acontecia lá dentro. E a partir do momento que eu venho a olhar os bastidores, né? Foi que daí eu comecei a perceber o que antes não via. Se você, quando você falou senso de missão, né? A primeira, senso de missão. Segunda, uma necessidade. A gente pode dar o nome de desejo profissional, enfim, desejo de carreira, uma necessidade profissional como qualquer outra. Mas é vindo em segundo plano, né? Não no primeiro. Como é que você definiria esse senso de missão dentro de um contexto educacional que, tecnicamente, como fim, deveria ser a qualidade ou o foco em levar pessoas a se tornar cidadãos com um conhecimento considerável aí do ponto de vista de educação? O fim de uma escola é educação, né? Mas aí, no caso, o fim da escola no adventismo é salvação barra educação. Seria mais ou menos esse o contexto da senso de missão? Olha, a gente está aqui para ajudar a salvar e educar. Exatamente. Entendi. Você falou tudo, né? Tanto que assim, quando a gente vai, quando eu ia, né, quando participava dos lançamentos de matrícula, é muito aquela coisa assim, a gente tem, vamos pensar assim, numa escola X, tem que ter aí 500 alunos. Na escola Y é 800, na outra é 1.000 e por aí vai, né? Existe uma meta, é um número de alunos. Só que é dito assim, 500 almas a serem salvas, 200 almas a serem salvas, e através delas nós vamos também alcançar as famílias, porque a nossa missão é salvar almas, é não sei o quê, né? E as pessoas que estão envolvidas ali, elas creem nisso, Sim. né? E quem não crê, finge que não crê. Finge que está Porque tudo bem. finge que tá tudo bem, não, é isso mesmo, vamos lá, tal, 500 almas, yes, entendeu? Vamos comemorar, vamos celebrar e tal. É assim que funciona. 500 almas, 1.000 almas, e a influência, óbvio, da questão dos familiares, dos pais, né? Interessante, interessante. E aí, quando você olhou para esses professores aí em situação de, enfim, de desafios emocionais, desafios na área psicológica, etc., e você com um quadro precisando ser completado,
Você tentou encontrar alguma solução direta para essas pessoas ou literalmente a reposição com outros profissionais foi a solução mais prática para o momento? Ali naquele momento era colocar outro profissional para substituir, não, porque eu percebi assim, quem entrava de licença nem na escola aparecia. Tá? É como assim, ó, eu entrei, eu não quero esse meio aqui, eu quero ficar longe. Se eu vir para cá, eu adoeço, então eu vou ficar longe. Né? Inclusive, eu entrei no lugar da coordenadora que estava doente. E era para eu ficar 3 meses. Esses 3 meses se estendeu por mais 3. Depois se estendeu por mais 3. E aí, quando chegou lá em outubro, ela retornaria, né? Ela, inclusive, chegou a ir na escola, dizer assim, né, uniformizada e tudo, falou assim, ó, venceu a minha licença, agora eu tô aqui, né? E aí eu lembro que o diretor falou assim, não, mas nós não vamos tirar. Aí eles não vai sair, não, ela vai ficar aqui. Então, você vai ser realocada em outro lugar, em outra função. E aí eu sei que ela foi para a associação, e aí daí eu não sei o que aconteceu. Né? Eu sei que depois ela, eu acho que ela estava próxima de aposentar, alguma coisa assim, né? Então, ficou em alguma outra função e depois aposentou. Mas percebe, quer dizer, a coordenadora estava afastada por depressão. E mais o corpo docente. Então, não é nítido que existe um problema muito sério ali? Hoje, mapeando, você identifica como qual sendo esse problema? Um disparate profissional, se nós colocarmos um prédio de uma escola adventista e um prédio de uma escola que não é adventista, os dois profissionais entrando para trabalhar e saindo, se nós colocarmos os dois profissionais, você vê que é o ambiente, é o salário, talvez um sistema forçando alguma coisa que talvez seja realmente voltada para a questão religiosa, talvez, vou abrir um parênteses aqui para um comentário que eu vi essa semana, de uma pessoa que hoje é ex-adventista, mas que, enquanto adventista, ela falava assim, Rodrigo, eu tinha medo de sair na rua, ir ao mercado, encontrar com um pastor ou com um ancião da minha igreja, com medo de ele olhar no meu carrinho de compras o que eu estava comprando durante a semana, porque isso poderia servir como algo negativo durante o culto do sábado, enfim, no meu meio adventista. Eu vou representar esse comentário dentro de uma escola, como também sendo um lugar de alta supervisão, onde as pessoas são supervisionadas, o que elas falam, o que elas comem, o que elas dizem. Você acha que tudo isso coopera para esse estado emocional? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque assim, é tudo muito bem cuidado, né? No sentido assim, o que a pessoa está fazendo, o que ela está vestindo, o lugar que ela foi, o que ela comeu, o que ela postou, né, nas Ela redes postou na sociais. internet. Sim, nossa, com certeza, tá? Eu vi, eu sei, né, de professor que foi demitido porque postou, eu não vi o que postou, né? Eu só lembro que na reunião administrativa foi dito assim, não, tal pessoa, tal professora, foi demitida ontem, tal, assim, porque postou umas coisas e tal. Eu não tive curiosidade de olhar, porque não é da minha conta, né? Eu penso assim, a rede é da pessoa, ela posta o que ela quer. Claro. Mas sim, teve situação assim, né? É uma vigilância constante. Vigilância, Né? esse nome que É eu uma estava. vigilância constante. Então, a pessoa, ela não. Como você. E eu uso muito esse termo aqui no consultório, inclusive eu estou no consultório ainda. É assim, ó. É você se espremer para caber dentro de uma caixa que não é sua. É uma forma que alguém criou e você tem que entrar dentro dela. Então, Rodrigo, isso causa um desgaste mental muito grande, porque você não é quem você é. E quando a gente sai do nosso eu, o desgaste é muito grande, então a gente adoece. Sim. Agora, pensa você trabalhando, inclusive algumas colegas, né? E eu trabalhava, né, ali, no mínimo 8 horas por dia. Sim. Normalmente 9, 10 horas, dia de evento vai até... Naquele ambiente em que você tem que estar se cuidando o tempo inteiro, porque você sabe que você está sendo vigiado.
né? Naquele ambiente em que no dia que você entra, agora já não é mais assim, mas quando eu entrei, a gente assinava um termo uma autorização para que a associação descontasse o dízimo, Hum, é, né? me lembro. Depois, naquele ano que eu entrei, acho que foi isso, depois no ano seguinte, acho que 2012, um juiz de Cuiabá entrou no Ministério Público e conseguiu proibir esse ato, né? Mas, entende? Então, assim, até aquilo que é da gente, a gente não tem o direito de dizer se vai entregar ou não vai. Se você concorda ou não com a Se contribuição. concorda ou não, né? Então, com aquela conversa assim, não, é porque você sabe, né? A gente sabe que você vai devolver. Então, assim, para facilitar, você não quer já que autorizar aqui? Cara, na hora que você está recebendo, você estava desempregada, né? Uhum. E aí você está começando o trabalho, você vai falar assim, ah, não, não quero, não. De jeito nenhum, você Não já vai alugou, né? fazer, né? Então, é muita vigilância, né? Eu tenho uma colega, um dia chegou para mim e falou assim, já aqui em Campo Grande, ela chegou para mim e falou assim, Elisa, fui chamada lá em tal lugar, porque veio o departamental, veio não sei quem, contou, né, numa reunião lá e tal, e aí me chamaram. Eu falei, meu, o que que foi? Tá? Ela falou assim, não, eles me perguntaram como que tá a minha vida espiritual, me perguntaram que viram lá que eu não estou devolvendo dízimo, viu que não sei o que e tal. Eu falei, e aí? Ela falou assim, aí que eu acho que eu vou ser demitida. No ano seguinte ela foi. Ó, eu Entendeu? não duvido, eu não duvido. Ó, Elis, só para você ter uma ideia, durante 2 anos do meu ensino médio, eu fui bolsista, dentro do antigo IAE, né? Agora é o NASP. E eu fui Uhum. bolsista trabalhando lá no jardim, lá rastelando, limpando o jardim, cortando, e limpando tudo que tinha que limpar. Lá. Limpava as lixeiras, limpava lá o lugar onde o pessoal ficava. Era um trabalho que era executado para pagar os estudos dentro do controle. Mas eu não era interno, eu era Sim. externo, né? Eu voltava para casa todo dia e voltava para estudar. E aí tinha a tal da avaliação. Você falou agora da questão espiritual, eu lembrei da minha avaliação, que você recebia um pedacinho de papel no final, no final do mês, você pegava um papelzinho assim, aí tinha um papel, tinha uma lista, né, com várias caixinhas. Né? E aí tinha lá, chegou no horário, tava lá a caixinha de 0 a 10, né? Chegou no Certo. horário, respeito com o seu próximo, né? Pessoas que trabalham com você, sua qualidade, seu trabalho foi entregue com qualidade, ou quando você faz a limpeza das ruas, fica tudo limpinho, tá? Se cai folha de novo, você Uhum. volta, toda a lista. Mas tinha 2 itens ali dentro, que era comunhão com Deus e espiritualidade. Eram Aham. medidos de 1 a 5. Só que esses 2 itens eu não podia tocar. Quem tocava era o meu supervisor. Ah, você tá vendo? Quer dizer, justamente o cara que não sabia de nada da sua espiritualidade é o que ia te avaliar. Por quê? Porque vamos supor que eu estava de 10, 10, 10, 10, 10, né? Ia Tudo, por tudo 10 também. ótimo e tal. Chegava no final, tinha a questão da espiritualidade. E os pontos que eram mais pesados para retirar a bolsa dos alunos eram Hum. a questão espiritual. Aí chegou Algum dia no. você viu esse papelzinho preenchido depois ou não? Eu vi o meu, quando colocaram lá, espiritual 2, espiritual 3. E quando a dona lá, né, que a gente chamava, apelidou ela de Dona Onça, né, que era a chefe, né, do pessoal da limpeza do jardim, né, ela chegava, quando ela queria substituir os alunos e mandar um puxar o outro, ela pegava lá no relatório, fazia 3 meses de relatório espiritual baixo, ó, esse aqui tá fora, esse aqui não tá se comportando bem, não deve estar lendo a Bíblia, etc, etc. E aí os alunos eram riscados da bolsa. E nunca mais se ouvia falar da pessoa. E eram Poxa, pessoas que trabalhavam muito bem. Então, quando você falou essa questão dessa avaliação dessa moça, me lembrou exatamente o que eu vi com bolsista. Como você, quando você é bolsista, que armas que você tem ali? Você não, nenhum. você tem nada. Você está trabalhando para pagar seus estudos, né? Então, é uma situação complexa. É exatamente isso. É muito Exatamente complexa. isso. Isso, Rodrigo, depois que eu entrei na instituição, depois que eu fui vendo as coisas acontecendo, sabe, as substituições, era gente que chegava, não, essa daqui vai ficar no lugar de fulana, mas gente, essa daqui, como assim, você vai tirar aquela que tem experiência e vai colocar essa aqui? Não, mas essa daqui é a mulher do fulano, e ó, o fulano já mandou, hein? Então, é essa daqui. Então, é complicado para a gente trabalhar, sabe? É complicado.
mas eu vi as professoras assim com... Eu sou professora, né? Hoje eu sou psicanalista, atendo, né? Tô nesse novo projeto, assim, mas meu coração é pedagogo ainda, né? Eu aprendi muito, aprendi muito. E eu via, né, e vejo até hoje, né, as professoras, assim, uma dedicação, Rodrigo, sabe, numa dedicação, num amor, num carinho com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, assim, e eu falo, cara, elas tinham que ganhar mais, tinha que ser mais valorizada, tinha que ser mais tudo, Uhum. né, porque o peso de se trabalhar numa instituição adventista como professor, como, né, dentro da educação, e o peso de se trabalhar numa outra rede, e olha que eu já trabalhei na rede católica também, tá? Uhum. Não se compara. Não se compara. De jeito nenhum. Você falou da questão da identidade da pessoa, que a pessoa fica dentro de uma caixinha. Para mim, a identidade de um professor é uma das coisas mais importantes. Porque se eu me lembro dos meus professores, eu lembro da identidade deles primeiro, como eles Deles. eram. Ah, esse professor, ó, não podia fazer muita bagunça na sala dele, não. Ele pegava pesado. Olha, esse professor era mais amigão, né? Mas tinha ali. Uhum. Poxa, a identidade, a forma como ele conversa, o jeito que ele fala, tudo isso é identidade. Como é que você coloca essa pessoa dentro de uma caixa? Né? É. Ainda dentro da caixa, eu percebo assim que esse eu interior, ele grita, sabe? Então a gente ainda consegue, assim, tem aquele professor divertido, tem aquele professor que é mais bravo, tem aquele professor que é mais exigente, tem aquele que deixa passar, né? Tem uma parte que ainda permanece ali, né? Mas o que eu acho que limita muito é essa questão de, olha, eu tô vigiando, entendeu? Eu tô te Hum. olhando, eu tô... essa mistura, sabe, do profissional ali na escola com a pessoa fora da escola, na sociedade e tudo, e isso pesa, isso chega a doer, sabe? Então, assim, é isso que essa sua amiga falou, entendeu? Você está fazendo compra, mas que horas são? Peraí, nossa, gente, eu saí tarde da escola hoje, saí já era mais de 5 horas, e eu tenho que ir na padaria, eu tenho que fazer tal coisa, mas, nossa, se alguém me ver entrar na padaria, já vão? Depois do pôr do sol, né? É verdade. Entende? Então, isso aí é dolorido, adoece, não tem jeito. A pessoa vive, parece que com um peso, com uma câmera assim atrás das costas, literalmente. Né? Parece que a sensação de que você tem que ficar com um olho atrás e um olho para frente, assim, sempre, né, olhando para trás. É, Você acredita que, de uma forma ou de outra, houve influência ou existe influência de decisões tomadas dentro do contexto da igreja que influenciam o ambiente profissional dentro do sistema educacional adventista? Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, na igreja adventista não está se dando muito bem com o pastor, ou teve um problema, ou talvez a pessoa chegou lá e falou assim, olha, essa pessoa aqui perdeu o cargo porque não está dando dízimo, mas ela trabalha no sistema, e aí, de uma forma ou de outra, isso vaza, né, para dentro da escola. Você acha que a pessoa ela pode sofrer algum tipo de retaliação. penalização, né, por questões que estão completamente alheias dentro do contexto da igreja? Eu acho que há situações assim, né? Talvez num número já menor, porque até assim, Rodrigo, o trabalho que você, né, iniciou, né, de mostrar aquilo, de descortinar, né, tudo, e aí vem até o livro do nosso amigo, né? É um trabalho de realmente de abrir as cortinas, de abrir as janelas, de abrir as portas, de escancarar, né? Coisa que ninguém tinha coragem. Então, hoje, eu realmente acredito que está se mudando algumas coisas lá dentro, por conta dessas informações que estão chegando em cascatas. Então, as pessoas que estão lá dentro e se sentem, vamos dizer assim, apertadas,
né, para caber nessa caixa, elas estão começando a ver que, cara, você pode sair da caixa. Existe, você sabe uma coisa que depois que a gente sai desse sistema todo, eu já usei muito esse termo, existe vida lá fora. Sim. Só que enquanto se está ali dentro, é aquela coisa, gente, eu via professoras assim, sabe, maravilhosas. E ali, né, naquela, eu falava assim, por que você não sai? Por que você não vai arrumar trabalho em outro lugar? Mas aí entra aquela questão, mas daí tem que trabalhar no sábado, não posso. Verdade. Entendeu? Então, eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que está dentro do sistema e é questão religiosa, não é outra. E existe aqueles que querem sair, só que existe alguma coisa que impõe. Por exemplo, eu atendo algumas pessoas que saíram e elas falam assim, olha, outras que estão querendo sair, outras que estão nesse processo, eu saio, não saio, o que eu faço? Me diga uma coisa, vamos um contexto assim, ó. Pastor, esposa de pastor. Esposa trabalha na escola, ou na hospital, enfim, tá ali na instituição. Você lembra que o pastor adventista, ele não pode estudar outra coisa que não seja teologia. Ele fez a teologia, ele pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc, o que ele quiser, mas tem que ser dentro da teologia adventista, certo? Certo. Se essa esposa, em algum momento, fala assim, desperta, assiste o canal do Rodrigo, lê o livro do Descortinando o Adventismo e fala assim, gente, não é por aí. Como é que lida com essa situação? Se ela sair, é um problema para ele. Sim. Ela ficar, adoece, porque depois que a gente descobre a verdade, meu amigo, ou você sai ou você fica doente. Mais do que já era. Sim. Porque se você está doente num sistema, mas você não sabe que é o sistema que está te adoecendo, você ainda vai arrumando desculpas, contando historinhas para você mesmo, para você permanecer. Mas no momento que você descobre, peraí, é isso aqui que tá me adoecendo. Se você pega uma batata, tá quente, você percebe que é ela que tá te queimando, você vai jogar ela fora. Sim. Ou você vai morrer ali queimado? Vai, não dá. Então, mas existe pessoas que estão, vou dizer assim, tá chutando o pau da barraca e tá saindo mesmo. E existe aquela que fala, gente, mas se eu sair, eu vou perder muito. Se eu sair, eu vou comprometer a Toda uma família. estrutura familiar, até Toda uma financeira, vamos dizer assim, também, né? financeira, principalmente financeira, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas você está pensando no financeiro? Ué, como é que não pensa? Como é que você come? Como é que você Como paga é as que você contas, gente? come? Aí, você vai lá e fala que não quer mais e tal, e aí? Então, é muito complexo, sabe? E eu sei e conheço, né? Pastores também que já perceberam que, na verdade, o pastor ele sabe, né, Rodrigo? Porque pelo tanto que ele estuda, pelo conhecimento que ele tem, a gente não pode dizer que um pastor adventista ele prega uma coisa porque ele está sendo enganado. Não, de jeito nenhum. Não tá, né? Mas percebe que existe ali a gente chama de dependência emocional também. E essa dependência emocional, muitas vezes, ela não nasceu ali dentro do contexto. Ela vem de lá de trás, sabe? Lá da infância, lá de tudo. Então, assim, é aquilo ali, é aquilo, é aquilo. Então, como é que você, de repente, em algum momento, você fala assim, agora eu vou por outro caminho. Mas o seu cérebro, ele vai sempre te levar por aquele caminho que ele já conhece. Sim. Porque é mais fácil para ele. Então, aí vira essa luta interna, né? Muito grande. E tem muita gente passando por isso. Mais do que você pensa. Eu acredito nisso, acredito, e sei que o peso de você viver, eu falo de pessoas com quem com certeza você conversa, a gente conversa também, de outros, vários casos, de pessoas que, onde o casal descobre, pensa, o casal trabalha na obra, ambos, exatamente como você falou. Aí o marido, ele fica quieto.
Ele não fala nada. Ele fala assim, não, tá tudo certo, tal, teologicamente, com relação aos ensinos da igreja. A esposa descobre ou desperta. E aí ele precisa fazer um alinhamento. O que acontece? 2 vezes eu já vi isso. Ele faz um alinhamento com ela do ponto de vista, eu já sei disso, esse é o nosso ganha-pão, vamos jogar o jogo. E a gente joga o jogo. E eles tentam um fortalecer o outro dentro daquela questão e colocam algum tipo de missão ali dentro, onde falam, vamos pregar o evangelho. Um exemplo, conheço 2 pastores daqui que tomaram a decisão de permanecer na obra depois, enfim, de acontecer exatamente isso. A família descobriu, a esposa descobriu, não quero mais ser adventista, isso é um erro, tal, tal, tal. O pastor chegou e falou assim, bom, vamos continuar, mas vamos fazer o seguinte, eu não prego mais isso. Ou eu não falo mais sobre isso. Ou eu não ataco mais essa teologia. Vamos fazer só isso. E aí estão tentando levar um movimento de mudar a igreja de dentro para fora. Outras pessoas, anciãos de igreja, por exemplo, tem uma pessoa que a clientela dela, ela executa um tipo de trabalho e a clientela dela é toda da igreja. E ela fez o questionamento, se eu fizer isso, eu perco os meus clientes. Perco tudo. Eu sei de uma outra pessoa que é médico, que tem uma clínica no Rio, e falou, se eu levantar a mão e falar que não sou mais, metade da minha clientela vai embora. Eu vou chamar de herege, etc, etc. Então você percebe que vai desde o alto escalão até a pessoa que tem um business, um negócio, um pequeno negócio, e que depende daquela rede de adventistas que está próxima a ele, e fala, bom, se eu levantar e for embora, acabou. O que eu faço da minha vida? E o preço a pagar por isso é a saúde mental. Porque não tem como, Rodrigo, né? Como profissional dessa área, eu digo, não tem como ter saúde mental vivendo uma vida dupla. Porque isso é viver uma vida dupla. Sim. É eu acreditar em uma coisa, né, e agir de outra forma. Se não houver uma convergência ali, uma conexão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, gente, a saúde mental vai embora mesmo. Né? E aí vem também a doença física, né? Porque toda doença, ou a gente, hoje, a psicanálise, a psicologia, a gente entende assim que vou colocar baixinho, 90% das doenças, elas nascem na mente. Mas é mais que isso, né? É a preocupação, é a depressão, é a tristeza, é a frustração, é o sentimento de rejeição, de abandono, de não ser compreendido, de não, né? Tudo isso. E aí, quando essa pessoa, ela tá vivendo essa vida dupla, sabe, se sentindo vigiada o tempo inteiro, eu quero fazer aquilo, mas eu não posso. A mente tá adoecida, não tem jeito. Sim. O corpo vai gritar também. Então, é muito preocupante, sabe? E aí eu digo para você, assim, a gente pode até estender um pouco mais, a gente pode abrir mais as janelas. Não é só dentro do adventismo que isso acontece. Né? Eu vejo pessoas sofrendo, eu tenho pacientes, assim, de outras religiões que estão sofrendo muito, né? Porque a religião, ela é muito necessária e tem pessoas que precisam dela para dar rumo para a vida, porque se não tiver uma religião ali, ela descamba, né? E a religião, ela vem, e ali para muita gente, como uma cerca de proteção, né? Como um limitador. Só que tem muita gente que não precisa desse limitador. Tem pessoas que estudam, que leem, que têm uma conexão muito grande com Deus, né? Não grande, mas profunda, muito verdadeira, né? Essas pessoas são muito felizes. Sim. Né? Então, em qualquer religião que a pessoa tiver, que ela estiver sendo limitada, vigiada, que ela não pode ser ela mesma, né? Viver de acordo com aquilo que ela realmente acredita, baseado numa verdade. E aí a gente não vai entrar na seara de qual verdade. Né? Sim. Mas ela adoece. E é por isso que os consultórios estão cheios, por isso que a gente não está dando conta da demanda.
É interessante que as pessoas chegam aqui, sentam, começam a falar assim, e na minha anamnese eu já pergunto qual que é a religião. A grande maioria são evangélicos, tá? Eu não duvido. Não duvido. Você falou uma coisa interessante sobre a cerca limitante. O desejo pela cerca limitante, que no caso seria a religião, né? Onde a religião, seja ela qual for, vai determinar para mim quais são os meus limites. Então, você pode... Eu sei que talvez muitas pessoas estejam assistindo para falar assim, não, mas não é religião. A Bíblia diz qual é o seu limite, etc, etc. Não vou entrar nesse ponto. Mas eu digo que a religiosidade, a execução da sua religiosidade, a sua prática religiosa, muitas vezes, como você disse, é um desejo do próprio membro. Eu quero permanecer aqui, porque eu consigo ser guiado com claridade para onde eu posso ir, o que eu não posso fazer, assim por diante. A minha pergunta é, enquanto adventista, você conseguia visualizar essa cerca ao seu redor e qual era o efeito dela na sua vida? Quando, ao passo dos dias, você foi vendo as pessoas doentes, você foi vendo o contexto dentro da igreja, você foi começando, as luzinhas foram começando a acender, você começou a enxergar um pouco mais essas cercas que talvez no começo são invisíveis, talvez você não consiga mapear, né, de forma clara. Como foi isso? Eu vejo hoje, eu consigo ver todas as cercas, os palanques, entendeu? As porteiras, tudo, né? Lá atrás, não. Lá atrás, eu sentia que era uma cerca de proteção, né? Para me fazer bem, para me Para me proteger. fazer bem, Entendi. que trazia segurança, né? Eu estou aqui, ó, tem várias pessoas aqui junto comigo, creem na mesma coisa que eu tenho junto a panela, tem os aniversários, tem, nossa, isso fortalece, porque o ser humano, ele necessita disso, o ser humano, ele é sociável, ele precisa disso, né? Uhum. Só que em algum momento, quando eu fui vendo, né, essas pessoas doentes, fui vendo, tem alguma coisa errada, parece que, ué, se aqui tá certo, então todo mundo que tá lá fora tá errado, Uhum. né? E as coisas foram surgindo questões, né? Aí eu comecei a sentir essa cerca que antes era uma cerca de proteção, eu comecei a sentir como um limitador. E aí vem a questão, peraí, então, deixa eu ver o que é verdade e o que não é. Uhum. Então, porque sempre existe, né, alguém que, olha, sabe essa profetisa? Não, não é bem assim. Ó, sabe aquilo? Não é bem assim. E aí eu fui juntando, né, as pecinhas, eu falei assim, e aí num determinado momento, lembro como hoje, foi numa tarde em que eu estava passando roupa, eu parei, olhei pro celular assim, falei assim, vou começar a estudar. É isso mesmo. Aí fui no YouTube e aí comecei a pesquisar, né? Porque até então é aquela coisa assim, não vai atrás de nada, Uhum. não é? Porque não é ensinado dessa forma. Não, Não, ó, não cuidado com o vai. que você lê, cuidado com não sei o que, tal, né? E aí, até aconteceu um fato bem interessante esses dias, comecei a ler um livro, eu apresentei um livro para uma pessoa, e Uhum. aí essa pessoa diz assim, ah, não sei não, esse livro aí, desse autor, aí viu o nome do autor, eu falei assim, não, eu não quero saber desse livro. Aí eu falei, ah, mas por quê? Aí ela foi pesquisar quem era o autor, né? Ela Uhum. digitou o autor e aí veio o histórico dele. Aí ela falou para mim assim: ah, já entendi por que eu tenho um ranço com esse autor. É porque ele era padre, Uhum. entendeu? Então, assim, por quê? Porque lá atrás se dizia assim: ó, não lê livro desse fulano porque ele é padre, ele vai, é bom, não lê livro daquele outro e tal, né? E aí, naquele dia, eu comecei a assistir vídeo, comecei a pesquisar, e aí foram vindo, né? E aí eu falei, caramba, realmente, é um muro limitante, Sim, né? Bem alto, é assim, é quase uma muralha da China, né? Mas a gente derruba a muralha. Se a gente não derrubar a muralha, a gente pula ela, entendeu? A gente vai para outro lado. concordo, concordo. Dentro do contexto do adventismo, e agora falando um pouco mais sobre
esse processo de pós-estudo, né? Você começou a verificar alguns pontos divergentes, você começou a encontrar alguns pontos que eram relevantes dentro, olha, talvez não é bem assim, etc. Como foi esse processo dentro de você e quando você de fato chegou à conclusão de que talvez o adventismo não fosse de fato o que estava se apresentando, ou talvez não fosse a melhor alternativa para a sua vida do ponto de vista como membro, como pessoa, como religião? Rodrigo, a gente sempre ouviu, né, eu sempre ouvi nesses 23 anos, aquela fala assim, né, tantas pessoas entram, é como se tivesse, a igreja tem duas portas, é uma turma que entra, outra turma que sai, Sim. né? E eu pensava, mas por quê? Né? Porque se aqui fosse um lugar tão bom, as pessoas não iam sair tanto, né? E aí eu fui vendo assim, por exemplo, meu ex-marido ficou pouquíssimo tempo e saiu. Depois meu filho, quando completou 12 anos, batizou, foi mais uma vez na igreja depois do batismo e saiu, falou, mas eu não vou mais, eu não quero mais, não sei o que e tal. Aí o mais novo também depois saiu, não quis, e eu fiquei sozinha, né? Mas ali, então isso já causava um certo desconforto, né? Peraí, eu tô indo pra igreja sozinha, eu tô sozinha. Será que, não sei, né? E aí, a partir do momento que eu falei assim, não, então eu vou estudar, né? E foi realmente o conhecimento que me abriu os olhos, e eu lembro, assim, do dia que eu decidi que eu não ia mais, que eu já estava estudando, já estava assistindo vídeo de um tal de Rodrigo Custódio e tal. E aí eu lembro que eu foi no mês de janeiro do ano passado, eu fui na igreja, e eu estava atendendo um rapaz da igreja, aqui no consultório, e que eu conhecia, né? Ele havia aberto a vida dele para mim. E lá eu vi duas pessoas, né? Aquela pessoa que eu conheci, que veio e abriu a vida, e aquela que estava lá dentro, né? A persona. Uhum. E eu parei, olhei, e sabe, eu comecei a olhar para todo mundo, e eu falei assim, será que todo mundo aqui é assim, né? Será que tá todo mundo numa persona, todo mundo muito bonito, todo mundo muito cordial? Mas não é assim. E eu tô do mesmo jeito, né? Eu tô aqui, as pessoas me olham e falam assim, nossa, a Elisa e tal. Mas essa não é a Elisa verdadeira. Porque a Elisa verdadeira tá aqui cheia de questionamentos, cheia de... Não quero mais isso para mim, sabe? E naquele dia ainda teve uma pregação e tal, e eu fui assim ouvindo, eu fui juntando, né, aquele monte de pecinhas assim, e eu falei assim, eu senti com toda certeza, mas com uma força imensa, aqui não é o meu lugar, aqui não me cabe mais, Sim. né? Era aquela sensação assim, eu cresci, eu não caibo mais aqui dentro, isso aqui tá me apertando, não é meu lugar, e eu vou ter que sair daqui. E saindo daqui, eu sei tudo que eu vou perder. Embora eu já tivesse saído da rede, eu já estava estruturada com consultório, mas assim, eu vou perder muita gente, porque afinal de contas, como esse médico aí disse para você, né? Se eu saio daqui, eu digo que eu não sou mais, essa turma toda que viria para mim não vem, não vai vir mais. Fora os ataques, né? Fora Fora, apontar dedo e assim por diante. Então, eu simplesmente esperei terminar o culto, né, e saí, como saía sempre, e nunca mais voltei. Porque eu estou certa de que lá não é o meu lugar. Né? Então, e aí se me perguntar assim, tá, mas e aí? Ué, aí que existe vida fora de lá. E boa, Rodrigo, e boa, sabe? Uma vida cheia de liberdade, cheia de alegria. Liberdade com responsabilidade, com verdade, né? Porque de repente alguém me ouve falando isso e fala assim, tá vendo? Já saiu, já tá aprontando todas, né? Tá. Liberdade e libertinagem, né? As duas. E não é assim, não é assim.
né? Mas é uma vida serena, é uma vida cheia de paz, de harmonia. Ontem, atendendo um casal lá do interior de São Paulo, que mora em Hortolândia, tá lá na Nova Jerusalém, e A Meca Adventista. na Meca Adventista, pois é. E olha que interessante, os dois trabalhavam, não, ela trabalhava na rede e ele trabalhava numa empresa vinculada à rede adventista também, né? Sim. Com os donos adventistas, enfim, cercado, né? E há 6 anos atrás eles saíram. Então, quando ele saiu desse trabalho, ele pediu as contas e aí montou a empresa dele, foi trabalhando. Ele falou para ela assim: ó, pode contar, daqui 6 meses você leva as contas. E não deu outra. Em 6 meses, né? Realmente. Então, percebe? Ainda que a pessoa não decrete, fale assim: eu saí, não quero mais saber, só não se afastar, falar assim: mas o que está acontecendo? Né? E aí, ontem, eu falei para ele, falei assim: ó, amanhã eu vou ter um bate-papo com o Rodrigo e tal. Ele falou assim: fala para todo mundo que a vida fora de lá é muito boa, é muito leve, eu estou muito feliz, porque agora eu estou criando meus filhos e a gente está muito bem e tal. Então é isso. Recado dado, tá, meu amigo? Recado dado 100%. E eu assino embaixo, porque tem muita gente que fala assim, não, agora vocês viraram parte da Babilônia, etc, etc. Eu me lembro de uma conversa de fim de culto, né, de culto, porta de igreja, e tinha uma pessoa que infelizmente tinha falecido. E aí essa pessoa faleceu fora da igreja adventista, tá? Então ela saiu da igreja adventista e veio a falecer. E uma outra pessoa que deixou a igreja adventista, mas estava lá no mundo das drogas, estava lá numa situação difícil na vida, numa situação complexa. Então, olha só, 2 pessoas completamente em posições diferentes. Só que a pessoa que veio a falecer é uma pessoa que continuou sendo cristã em outras igrejas. É impressionante a forma como o adventista enxerga as 2 pessoas. Porque a pessoa que está nas drogas, está vivendo um momento difícil, uma dependência química, etc. Nossa, pessoa, olha, vamos orar por ela, porque Deus precisa ser aquela. A pessoa que está numa outra igreja é inimigo, essa pessoa que ouviu a voz do dragão, é uma pessoa que está vivendo uma vida apostatada, e assim por diante, porque agora pertence a uma outra denominação, uma outra religião, que seja. Conectando nesse ponto, eu queria falar com você sobre um ponto que é crucial, creio, na questão do adventismo, e você, como psicanalista, como profissional da área, pode ajudar bastante nesse ponto. A igreja adventista vende uma identidade para as pessoas, que a gente conhece como a identidade do adventista, a nossa identidade como adventista. E aí tem vários programas na igreja, se você for olhar, tem a nossa identidade, ou a identidade do adventista, e essa palavra identidade é muito forte dentro do contexto. Você acredita que quando você vende a sua identidade, o preço de fato é muito alto a ponto de você perder noção de quem você alguma vez já foi ou de quem você era? Trocando essa pele que é a sua e colocando a pele que pertence a um CNPJ, a uma organização. Que identidade é essa que faz com que essas pessoas vendam de forma tão fácil a identidade que é delas, que pertence a elas? Ai, isso é tão delicado, né? Porque assim, olha, é diferente, por exemplo, uma pessoa que nasce na instituição, vive, né, é criado dentro da igreja adventista, né, com pais, todo mundo ali. Ele cria é muito forte. E a igreja, a educação, tudo aquilo ali realmente faz parte dela. Eu me lembro que a minha mãe falava assim, quando ela era criança, que ela estudou numa escola e a professora era adventista. E aí ela falava assim para mim, a minha professora é adventista, ela não falava o nome da professora. Entende? Então, assim, é uma coisa tão forte, essa questão da identidade adventista, que às vezes a pessoa ela não lembra nem o nome, mas lembra que ela era adventista. Uau. Então, Rodrigo, a pessoa que é criada, né, e você vem de um lar adventista, você sabe,
é muito forte. Então, como é que você deixa em algum momento isso? É mais difícil. Para alguém como eu, que se, em um momento decidiu ser adventista, embora esse decidir ser é muito delicado falar também, porque às vezes é porque talvez não se construiu uma identidade tão forte católica que veio a me fazer aceitar uma identidade adventista, entende? Entendo. Por que que a gente permite isso? E aí eu questiono a questão do livre-arbítrio, né? Até onde a gente tem o livre-arbítrio? Porque se a gente considerar que do 0 aos 7 anos, na primeira infância, a criança ela só absorve, e ela cria a identidade ali. E aí ela cresce e ela vai aprendendo mais coisas, mas a identidade dela já está muito bem trabalhada, bem solidificada ali. Como é que depois de grande eu vou mexer nisso? Então, eu entendo que eu não tinha uma identidade tão bem alicerçada, solidificada, por isso eu me permiti mudar isso, tá? E das duas formas é sofrida. Mas eu acho que para quem vive, quem nasceu ali no berço, é muito mais difícil. É mais difícil para sair. E você acredita que essa identidade de fato é o tal do agente duplo que você viu no exemplo do rapaz que você citou, que cria esse efeito de agente duplo, onde na igreja eu tenho essa identidade, mas fora dela eu tenho uma outra identidade. Então você é adventista, eu vou dizer assim, uma outra identidade em sentido, porque, por exemplo, no escritório na hora do café, desculpa, eu não tomo café. Lá no meio do restaurante, não, pede sem bacon para mim. Não sei o que lá. Mas eu olha, a festa é sábado. Não, mas eu não vou, porque eu guardo. Você consegue ver que aos poucos vem saindo da igreja e vai tomando conta da sua pessoa externa, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Sim, porque olha só, quando, por exemplo, quando se faz um estudo bíblico, né, você comeu carne de porco, bacon a vida inteira. Aí chega e fala assim, cara, isso aqui não pode. Isso aqui é alimento imundo, isso aqui é assim, assim, entendeu? Cara, você vai mudar, você muda. Você muda mesmo. Porque Muda. eu sou do movimento ao contrário. Bom, eu como bacon hoje, mas eu não comia antes. Agora, você comia antes e parou de comer. Parei de comer. Não, não vou. Então, se é isso, vamos em frente. O que Entendeu? muda, Então, assim, o que vira esse botão na sua mente? É a fé? será que é fé ou acho que é um medo. Medo? É o medo, porque assim, é tão dito assim, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não pode, aquilo ali não pode, isso Deus aqui não tá. aprova, Deus não Deus gosta. não aprova, Deus não gosta, o que você está fazendo, você é espelho, né? As pessoas estão te olhando, elas vão te copiar. Você é a Bíblia que as outras pessoas leem. Então se coloca uma responsabilidade imensa, né? Um medo assim, não, mas peraí, gente. Né? Tem aquela história assim, você não pode usar roupa curta, um exemplo, né? Você não pode usar roupa curta porque um homem vai olhar para suas pernas e vai te desejar, o pecado é seu. A culpa é sua, né? A culpa é sua, então você fala assim, cara, então deixa eu fazer as coisas certas, né? E, e, e aí você vai se acostumando, especialmente porque não tem aquela coisa assim, né? Quando você estuda, quando você vira adventista, aí você fala assim, as pessoas lá do mundo. É como se a gente não estivesse no mundo, né? Um bando de aliens, são Então, todos de outro planeta. e assim, o que você vai fazer? Se você bebia, você não bebe mais. Você comia bacon, você não come mais. Você dançava, você não dança mais. Você ia assistir jogo de futebol, aí você não vai mais. Aí você vai se agregar a pessoas que fazem a mesma coisa. Claro. Normal do ser humano fazer isso. Né? É uma forma de proteção. Dizer assim, deixa eu ficar aqui com os meus, para eu me fortalecer. Então, isso vai ficando uma coisa meio que natural. Né? Natural entre aspas, assim, é o que todo mundo faz, é o que eu vou fazer, é assim que é certo.
Putz, mas estou com a vontade de beber uma cerveja gelada hoje, hein? Não, mas eu não devo, isso aí é tentação, isso aí é coisa do inimigo. Então você vai saindo daquela vida, você vai colocando ali uma máscara, você pega essa persona que antes não era sua e você veste a roupa e você quer se convencer que você, a partir daquele momento, você é aquilo que você decidiu ser aquilo. Sim, sim. E é engraçado que, agora eu vou usar o seu exemplo, por exemplo, você comia bacon, depois parou de comer bacon, depois agora provavelmente deve estar comendo bacon ou deve estar fazendo alguma coisa que você fazia antes, certo? Um exemplo, né? Vou dar o meu exemplo, ou o seu exemplo de transição. Olha que coisa maluca que eu pensei agora, você falando. Então, eu comia bacon. Aí eu passei pelo estudo bíblico, aprendi que comer bacon é pecado, é contra a lei de Deus, Levítico, etc. Aí passo todo um período sem comer bacon. Depois eu saio da igreja, agora eu volto a comer bacon. Então, no meu cérebro, eu tinha um cabo que estava ligado, falando pecado, 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 pecado. De repente, você sai da agora, não é mais pecado, não é mais pecado, não é mais... Você fica parece que você pluga o cabo, despluga o cabo, tira, agora é pecado, agora não é, agora eu quebrei, agora eu não quebrei. Fica um negócio muito louco na hora que... Você sabe que tem uma coisa assim, Rodrigo, a gente tem as técnicas que trabalham no consultório e a gente aplica na gente, né? E Deus fez o ser humano perfeito, né? Tem uma parte que a gente, neurociência, neuroplasticidade, o nosso cérebro é neuroplástico. Então, veja bem, você passou a vida inteira dizendo assim, ó, não pode comer bacon, não pode, tal. Não pode beber, não pode fumar, não pode. Tá, não pode. E aí, num determinado momento, você fala, gente, mas eu posso, hein? Né? As primeiras vezes, você olhava assim, pô, vou comer esse negócio. Se eu como, se eu não como. O cheiro é bom, mas o gosto, não sei, não é? Aí depois você come uma vez e você fica, putz, mas... Então, não é pecado, pode comer. Tá de boa. Só que aí você tem que trabalhar a rede neural. É você tá trabalhando em você. Isso aqui não é pecado, isso aqui tá tudo bem, né? E é você ficar ali, ó, fazendo aquela linha, entendeu? Fazendo aquela estrada, pavimentando aquela estrada ali, ó. Eu posso comer, eu posso comer, eu posso comer, eu posso comer de novo, entendeu? É um trabalho, cara, é um trabalho mental que precisa ser feito. De desconstrução. De desconstrução para reconstruir uma nova configuração. É você desinstalar um aplicativo e instalar outro. Verdade. E esse é o trabalho que a gente faz aqui no consultório, né? Verdade. Qual que foi o efeito social quando você saiu da igreja adventista na sua vida? Rodrigo, para mim, de verdade, não fez muita diferença, não, né? Por quê? Vou explicar. Quando eu ainda estava na rede, eu sempre fui apaixonada por psicanálise, eu sempre quis ser psicanalista, mas eu era pedagoga, né? A vida me levou para outra estrada e eu caminhei até onde deu. Mas, há alguns anos atrás, eu sabe aquela coisa assim, cara, eu vou fazer psicanálise porque eu gosto disso. E eu ainda estava na rede quando eu comecei a estudar. Escondido, tá? Porque a psicanálise não é bem vista por adventista e eu acho que até por outros... a maioria dos grupos religiosos não vem com bons olhos. É interessante que existem muitos pastores fazendo psicanálise, tá? Estudando psicanálise, tá? Porque se descobriu que, cara, não é nada disso, né? E eu comecei a estudar e tal, e eu lembro que um dia, eu muito apaixonada por tudo aquilo que eu estava estudando e descobrindo, e aquela história, você aprende, você quer compartilhar, você quer aplicar. E assim, público para mim não faltava, né? Porque afinal de contas eu estava dentro de uma escola com um monte de gente doente, né? Verdade. Então, eu conversava, meus professores, eu tinha ali o meu horário de atendimento toda semana, né? E aí, o que aconteceu? Numa reunião, em algum momento, eu falei alguma coisa e aí alguém pescou. Eu acho que eu falei alguma coisa, lógico que eu falei, né? Não sei se foi alguma frase, não sei, assim. E aí, no final da reunião, a pessoa chegou para mim e falou assim, você está estudando psicanálise?
Eu falei, putz, ferrou, né? Uhum. Aí eu falei, não, lendo umas coisinhas só, não, nada sério, não. Você tá estudando, não tá? Eu falei, ó, quer saber? Aí eu pensei assim, gente, vai chegar uma hora que a casa vai cair mesmo, né? Então, eu falei Sim. assim, olha, tô estudando, gosto, menino, já li tanto Freud que você não faz ideia. Inclusive, eu te aconselho a ler, né? Ela, Deus me livre. Saiu. Eu falei assim, vixe, Maria, eu sabia que era uma pessoa que gostava de um bate-papo, de uma conversa, sabe? Eu falei, mas não vai Uhum. demorar nada, vai espalhar o negócio. Então, assim, quando eu decidi estudar, eu já tinha desenhado o meu futuro, né? Sim. Eu já sabia que eu ia sair da escola, que eu ia me dedicar ao consultório. Então, Rodrigo, quando eu saí em 2024, né, ano passado, tem um ano e meio, que eu resolvi mesmo, agora eu não venho mais, eu já estava com o consultório, eu já tinha, né, meus pacientes, já. Então, assim, não fez diferença pro meu trabalho e socialmente também não. Porque alguns amigos, algumas amigas que eu tenho, são pessoas que estão lá na igreja ainda, mas que têm uma cabeça muito boa, né? Uhum. São amigos de verdade, então a amizade permanece, a gente sempre senta junto para tomar um café, para conversar, e são pouquíssimas, tá? Imagino. Porque eu nunca fui sabe, de muita social, não, sabe? Nunca fui assim de muita festa, de frequentar muita coisa, assim, não. Eu sempre Uhum. fui mais reservada. Então, socialmente, não senti prejuízo, não. Entendi. Entendi. Hoje você atende no seu consultório como psicanalista e qual é tecnicamente assim, qual o perfil dos seus pacientes em geral hoje que você atende? Qual que é o foco, qual que é a linha do seu consultório? Em outras palavras, qual a sua missão, né, como profissional, como psicanalista hoje? Qual é o seu objetivo com seus pacientes? Qual a tua meta? Rodrigo, o meu objetivo sempre foi de cuidar do ser humano, né? Desde sempre. Até como professora, né? Eu tinha muito esse lado de cuidar da família, cuidar do aluno. E hoje no consultório, eu sei, né? O ser humano é a obra-prima de Deus, né? E dentro de cada ser humano existe um Espírito Santo que habita. Então, eu olho para o ser humano e eu vejo Deus, né? Então, a minha missão, o meu objetivo de vida é cuidar dessas pessoas. E eu falo todos os dias com Deus assim: olha, que passe pelo meu portão, que me encontre nas redes sociais ou no Google somente aqueles que o Senhor traz para mim. Amém. E essas pessoas que vêm, elas vêm com desejo de melhorar, com desejo de curar as dores do passado, de ser melhor, né? Então, esse objetivo, o objetivo que eu tenho de cuidar, de mostrar para a pessoa que existe um Deus que habita nela, que tudo é possível, que toda dor tem cura, toda dor emocional tem cura, independente do que seja, né? E que nós somos muito fortes, porque é um Deus que nos suporta no sentido de dar suporte, Sim. né? Então, o meu objetivo é esse, é cuidar de pessoas, é mostrar que é possível, que dá para ser feliz, que dá para curar, que dá para transformar a vida, que dá para ser feliz, embora nós vivamos numa sociedade que enfrenta muitos desafios, mas é possível, né? E meu público eu trabalho com adolescentes a partir aí dos 12 anos, né? Uhum. Homens, mulheres, adultos, e tenho me dedicado um bocado à terapia de casais, Interessante.
tá? Interessante. Que é um trabalho que eu amo fazer. Muito bom. Uma pergunta específica, já encaminhando aí para a questão final aqui da nossa conversa. Eu vejo que existem pessoas dentro da Igreja Adventista, membros, que eles dizem que são felizes lá dentro. Eles falam, Rodrigo, eu sou feliz lá dentro. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que a teologia tem falhas consideráveis. Eu não acredito em Ellen White. Para mim não é algo que faça alguma diferença na minha vida, não creio, etc. Mas eu vivo dentro de um contexto que ela me faz bem, vamos dizer assim. Eu sou contente lá dentro. Como você consegue ver? Porque na minha cabeça eu não sou profissional da área, mas eu tenho uma certa limitação nesse sentido. Eu olho para a pessoa e falo assim, tudo bem, mas se você tem racionalmente noção clara de que existem pontos críticos ali que atacam o Evangelho, que atacam a identidade de Cristo, que atacam pontos fundamentais da fé, onde você encontra felicidade lá dentro para permanecer? Só que eu sou um tipo de pessoa pragmático. Para mim, eu sou um cara assim, é preto ou é branco, ou tá rápido ou tá devagar, ou tá chovendo ou tá fazendo sol. Não tem. Eu tento encontrar, às vezes, um dia nublado, que aliás são os dias que eu mais odeio. Dia nublado, porque para mim ou não tá chovendo ou não tá sol, não tá no meio do caminho. Ou sol ou chuva? É só chuva. Aí eu fico vendo, rapaz, como é que você conseguiu chegar a todas essas conclusões? E encontrar contentamento lá dentro. Mas é uma coisa talvez do coração, talvez da família, enfim. Como é que você faz essa leitura de uma pessoa dentro desse contexto? Que é feliz conhecendo os erros, sabendo que está errado. Acho que são poucas, né? Mas assim, mas existe sim, tá? E há pessoas, Rodrigo, que têm, assim, acho que um dom sobrenatural no sentido assim, ela consegue separar as emoções, sabe? E como você disse, você é muito pragmático, né? Você é muito analítico. Eu também sou muito analítica, né? Então, a gente fala assim, não, isso aqui não dá para mim. Não dá, não dá, não dá. Pronto. E existe aquela pessoa que fala assim, tá, mas toda religião, vamos pensar assim, toda religião é uma caixa. Sim. Algumas são muros limitadores. Algumas têm um muro um pouco mais baixo, algumas mais alto. Outras caixinhas que apertam mais, outras caixas maiores. E a pessoa, ela entra ali dentro e ela fala, não, para mim tá bom. Né? Ela consegue, talvez ali porque ela não lê muito, ela não está muito preocupada com a parte Teológica, teológica, escatológica, isso, obrigada. Ela não está muito preocupada com isso, mas ela vai lá e ela ouve o sermão, aí ela fala, não, isso aqui passa na peneira, sabe? Isso aqui eu pego, isso aqui eu não pego, tal. Mas eu gosto da música, então eu gosto do louvor, então para mim tá legal. O outro fala, eu não gosto do louvor nem da pregação, tal, mas menina, aquele pastor é legal, hein? Eu gosto dele, virou meu amigo. Então a pessoa, ela tá feliz ali. Realmente ela está. E aí se a gente fala assim, mas você não sabe, assim, não, eu sei, mas tudo bem. É meio que, sabe aquele casamento, assim, que você fala assim, cara, como é que essa mulher vive com esse homem? Ele é um troglodita, ele é grosso, ele é não sei o quê. Ela fala assim, ai, menina, eu já aprendi a lidar com isso, ele é assim mesmo. Já ouvi isso. Não é? E aí você fala, cara, mas como que aguenta? E ela fala assim, ai, nem ligo. Sim. Ai, deixa pra lá. Aprende a lidar, sabe? Tem muita gente, sim. Né? Muita, eu não sei, mas tem uma boa parte. E tem aquela que fala que tá feliz, mas não tá. Mas como ela sabe que ela não vai ter forças para sair dali, então ela fala que tá, que é para você não encher o saco dela. Tá? A verdade é essa. Cria logo uma faixa de tô feliz, e é isso Tô aí. feliz, cara, não enche o saco, vai falar para outro. E aí ela põe um ponto final na história ali, né?
Acredito que seja isso. E pode ter mais coisa, né? Mas acho que é basicamente. mais. É, Uma última pergunta, Elis. Infelizmente, a gente tem relatos de muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis dentro da questão do relacionamento e envolvendo adventismo, né? E são muitos casos. Eu vou citar aqui dois casos. Por exemplo, uma mulher, ela é casada com um ancião adventista, ela tem duas filhas, parece, e infelizmente ela já passou pelo processo de despertamento, mas o marido, percebendo isso, está forçando que ela viva dentro das regras dele, né? E isso está gerando muito conflito, muita agressividade no casamento. Ela não aceita mais ir para a igreja, ela não quer mais, e o marido ancião, você sabe, né? Um posto importante dentro da igreja, tem a sua imagem a zelar, tem todas as questões a zelar, e o ancião que tem uma casa desestruturada, dividida, provavelmente não vai ser mais ancião, a própria igreja vai dar um jeito de resolver o assunto. No entanto, ele tem recebido apoio até de pastores falando: olha, se não for muito para frente, não, a gente arranja uma esposa para você adventista e você manda a sua esposa aí embora e resolve esse problema, porque ela está sendo usada pelo diabo, né? Ou agora ela tá, o inimigo, né? Como a gente falou, está usando ela para tirar você da igreja remanescente. Enfim, exemplos como esse de altíssima, né, tensão dentro do lar por conta de questões religiosas. Que conselho você dá para essas pessoas que infelizmente são ainda dependentes? Eu digo, pode ser emocionalmente, dependentes financeiramente, dentro desse contexto e vivendo esse momento de conflito. Rodrigo, eu acho que cada caso é um caso, né? E eu acho que existem muitas situações assim. Mas aí eu levanto aquela questão assim, né? Cara, a igreja, ela é mais importante do que aquela pessoa que você escolheu para viver, para a Hum, vida, né? Que tamanho que é esse amor? A ponto, você falou, gerando agressividade, gerando, né, uma série de situações assim, né? Tem que sentar com essas pessoas e conversar, né? Porque assim, a igreja tá errada, quer dizer, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Quer dizer, ela despertou, o marido não aceita, é, é um desrespeito com ela, porque você exigir que a pessoa vista uma. Diz assim: ó, você continua minha esposa indo na igreja, fazendo tudo certinho, e ponto, acabou. E não se fala mais nisso. uhum, Estou amordaçando essa pessoa. Alguém que ama não vai fazer isso. Eu não acredito que uma pessoa que ame trate a outra, a esposa, dessa forma. sim, Não consigo conceber a ideia de um amor que faz isso. Se está fazendo isso, é porque o amor está em segundo plano. está em segundo plano. E aí eu pergunto assim, para esta pessoa, eu perguntaria, né? Sabendo que essa pessoa não te ama como você é, não ama a pessoa que você é, você ainda quer continuar com ela, sendo tratada dessa forma, Uhum, né? Agora, a igreja está absolutamente errada no sentido de, então tá, deixa ela embora e arruma outra. Mas eles vão puxar a sardinha pro lado deles, né? vão, Então, infelizmente. assim, gente, o casal tem que sentar e conversar. Não sei em que nível está, a situação tá feia, né? É possível? Depende dos dois. Será que esse marido está concordando que tem que mandar ela embora, tem que separar e arrumar outra? Uma que seja remanescente, né? A Uma outra. remanescente fiel? Né? É complexo isso. A gente tem que conhecer detalhes, né? Uhum, Dessa situação, mas a grosso modo eu questiono esse amor, né? Que amor é esse que amordaça, que obriga, que. Não tá certo isso aí, não. sim. É desafiador, é desafiador. Elis, como funciona o seu atendimento? É 100% presencial, é online, é híbrido? Explica um pouco de como funciona. Se alguém tiver o desejo de entrar em contato com você, eu já vou colocar aqui embaixo para que as pessoas tenham acesso o WhatsApp da Elis e do consultório, para que vocês possam acessar via WhatsApp, fiquem à vontade, entrem em contato com ela.
E aqui a gente está falando dentro, obviamente, de um contexto de adventismo, mas a Elis não atende a questão não é adventismo. Adventismo pode ser que seja o caso, mas a gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano, de sentimentos, de emoções, de desafios que a gente tem, e todos nós temos. Não é algo que, não, ninguém é super-herói, ninguém é super-homem, todos nós vamos precisar de suporte e apoio, e a Elis está aqui para oferecer isso para vocês. Entre em contato com ela. Como funciona, Elis? Explica para a gente esse processo. Se são por sessões ou é um plano contínuo, você vai acompanhando seu paciente de acordo com a evolução. Como funciona? Tá. Eu atendo de forma híbrida, aqui no consultório presencialmente, também online, Brasil e fora do Brasil. E eu tenho o meu plano de trabalho é o seguinte: eu sou psicanalista, a psicanálise é conhecida no mundo inteiro. Junto com a psicanálise, eu trabalho com a terapia de reprocessamento, tá? Que é uma terapia profunda, onde a gente trabalha as dores, os traumas emocionais, as dores emocionais, questões que estão armazenadas lá no inconsciente desde a infância, sem uso de hipnose, tá? Uhum. E a gente finaliza esse trabalho com a reprogramação mental, que é aquilo que eu te falei, né? Na terapia de reprocessamento é como se a gente desinstalasse os aplicativos, as crenças, as dores, os traumas, e na reprogramação mental a gente instala aplicativos novos. Por quê? Virtudes, a gente não nasce com elas, virtudes a gente desenvolve ao longo da vida, né? Então, essa questão, assim, de aceitação, de perdão, de desenvolvimento da fé, de amor ao próximo, são 33 virtudes que a gente trabalha no processo. Legal. Então, e a gente vai trabalhando uma ali por vez, né? Porque a gente não nasce virtuoso, a gente desenvolve ao longo da vida, e essa é uma decisão que a gente toma. Eu quero ser melhor, né? Então, o processo todo é esse, tá? É psicanálise, é terapia de reprocessamento, e a gente finaliza com a reprogramação mental. Pode ser feito por sessões avulsas, e a gente trabalha com pacotes também. E pode ser mensalmente, então, tantas sessões por mês, enfim. Isso é uma conversa que a gente tem num primeiro momento, e eu faço tudo que é possível para atender essas pessoas, né? Inclusive, a gente conversou esses dias, né? Tem algo novo pode vir por aí, né, Rodrigo? Sim. Então, mas no momento é isso, tá? Exato. Nossa, excelente. Então, a pessoa primeiro entra em contato com você, ela apresenta quais são os desafios que ela está vivendo, então, você sugere talvez um período, né, de sessões. Se alguém quiser entrar em contato com você, pegar uma sessão para conversar, para dar uma desabafada, trocar uma ideia, pode também, ou é proibido, ou você não porque às vezes você só vai se for 20 sessões, 30 sessões. Não é assim não, né? Muitas vezes a gente agenda um horário, né, uma consulta, e naquela consulta, às vezes, a pessoa precisa só de uma orientação, de uma, né? É uma coisa simples. Outras vezes é uma questão que vai ser mais demorada, né? Porque eu digo assim, todo mundo precisa de terapia em algum momento da vida. Sim. Né? Quem passa por uma terapia profunda, como o reprocessamento, é como se você fosse, desinstalei todas as minhas dores, agora eu tô ok, cara, agora a vida fica leve, né? Então, é transformador. Legal, muito bom, muito bom. Galera, então, o WhatsApp tá aqui embaixo na tela para vocês. Entre em contato com a Elis e com certeza ela vai ter o maior prazer em falar com vocês, te ouvir, seja você que esteja passando por qualquer período, desafio na vida, ou principalmente pessoas que estão passando por esse momento também, que é o caso aqui do canal, de tantas pessoas que a gente mencionou hoje, né, vivendo um desafio de transição, sabe? Talvez saindo de um momento para talvez um outro momento fora do adventismo, ou fora talvez de uma outra religião dominante, são tantas religiões dominantes que tem por aí. A gente fala de adventismo, mas tem tanta coisa aí fora. Tem tanta história aí fora que se a gente fosse contar, a gente ia ficar chorando aqui, porque tem coisa muito pesada, gente, e trabalhos e profissionais como eles são essenciais
para dar para a gente aí esse suporte, né? Obrigado, Elis, obrigado pelo seu tempo, contar a tua história, por compartilhar tantos pensamentos importantes aí, questionamentos que muitas vezes a gente não se faz. Você falou várias coisas aí nesse seu período na instituição, na área educacional, que realmente me fizeram voltar no tempo um pouco aí nesse período de bolsista, né? No período da adventismo talvez seja até pouco mais fraco hoje, num período antigo, né? Que a igreja já tinha mais um pouco firme, né? Pra você ter uma ideia, eu nasci e cresci, meu primário foi numa escolinha adventista de fundo de igreja adventista. Então eu tinha o prédio da igreja e no fundo tinha 5 salas e ali era a escolinha da igreja. Eu fiz primeira, segunda, terceira, até quarta série foi nos fundos da igreja, literalmente, estudando. Então, era bem comum, né? Ainda tem muito. tem muito ainda. Tem muita escola de fundo de igreja que tá lá ainda funcionando. E para você ver, tem muita gente que fala isso aqui, não, Rodrigo, você nunca foi adventista, você não sabe de nada. Não sabe nada, né? Ih, tem tanta história, né, Rodrigo? Não sabe nada, mas realmente o que você mencionou hoje, esses desafios, essa guerra de identidade, esses cercadinhos que ficam na nossa mente, tudo isso impacta a nossa qualidade de vida, como a gente vê nossos cônjuges, nossos filhos e assim por diante. Muito bom, Elis, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito, abençoe o teu trabalho, o ministério também, que eu tenho certeza que você exerce na vida das pessoas, que você continue sendo luz para todas elas. Tem alguma mensagem final que você queira dar para quem está te assistindo hoje? Achei bacana essa última fala sua, né? Hoje é meu ministério, cuidar de pessoas. Amém. Abraçar essas pessoas, acolhê-las na sua dor. E acho que a maior paga pelo meu trabalho é ver a transformação, sabe? É uma pessoa entrar de um jeito e depois de um tempo ela está fortalecida, ela está bem, né? Ela está feliz, tomando decisões, fazendo escolhas, né? E eu digo aqui para finalizar, existe vida e vida em abundância, fora do adventismo, fora de qualquer outra religião que te limita. Só Deus pode nos limitar. E eu pergunto assim, Jesus limitava? Só isso para você pensar. Jesus estabeleceu alguma igreja? Ele colocou alguma denominação? Ele era amor. E é isso que nós temos que ser. Amor. Nosso ministério, o ministério de qualquer pessoa, independente de onde esteja trabalhando, é amor. É cuidar de pessoas, é cuidar de vidas. Eu que agradeço por estar aqui, Rodrigo. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos que estão nos vendo. Pensem com carinho em tudo isso que a gente conversou hoje, né? Na vida de cada um, e olha para dentro de você. Quem que é você de verdade? De verdade. Vai lá para frente do espelho, fecha a porta e pergunta quem que é você de verdade. Que a resposta está dentro de você, porque lembra, há um Espírito Santo que habita em você, e é ele que te dá a resposta, não é ninguém aqui de fora. Verdade. É verdade. Valeu, Elis. Valeu, galera. Obrigado. Esse foi mais um testemunho aqui com a Elis, e eu espero que a gente se veja na próxima, em breve, com mais um testemunho para todos vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.